essa talvez seja uma das culpas mais silenciosas que nós, mulheres e mães, carregamos diariamente. O peso de por que estamos desanimadas? Poxa, eu tô vendo minha realidade é boa, é muitas vezes difícil, tem perrengue como de todo mundo, mas poxa, será que eu não tô sendo ingrata? Será que eu não tô sendo reclamona demais? Mas hoje eu queria te convidar e despertar em você um olhar de cuidado para essa área, entendendo que esse desânimo, ele é uma comunicação. Na realidade, todas as nossas emoções e sentimentos que a gente tem, eles estão nos comunicando algo, eles estão passando uma informação de como a gente está interiormente. E a gente precisa entender e se organizar dentro disso. Eu preciso entender de onde está vindo esse desânimo, o que está acontecendo de fato, fisicamente, quimicamente, hormonalmente, para que isso esteja acontecendo e para que eu não caia nesses pensamentos automáticos que a gente tem, que a gente chama dentro da psicologia de pensamentos disfuncionais, ou seja, que não colaboram, que não funcionam para o nosso bem-estar. E uma das primeiras coisas que a gente precisa, barreiras que a gente precisa quebrar quando a gente fala desse assunto, é entender que a gratidão, ela existe, só que ela não anula o cansaço. E muitas vezes esse desânimo que a gente sente, ele é reflexo de um cansaço. Do cansaço porque a rotina de fato é intensa, porque nós vivemos demandas que sugam muito a gente emocionalmente, que demandam demais da gente emocionalmente, fisicamente. Então, isso tudo leva a gente para um nível de cansaço, onde tem hora que a vontade é simplesmente ficar no automático, sabe? Só existir, porque a gente está o tempo todo atenta, em alerta, observando, cuidando, fazendo, gerenciando, administrando coisas. E muitas vezes essa rotina é repetitiva, sabe? De todo dia eu tenho que falar a mesma coisa, fazer a mesma coisa, investir na mesma coisa, fazer os mesmos trabalhos, as mesmas tarefas. E aí, para quem tá em casa, né, a rotina de casa nunca para. Todo dia vai ter louça, todo dia. E para quem trabalha também, todo dia vai ter e-mail, todo dia vai ter atividades que você vai ter que fazer que se repetem. E essa repetitividade também cansa, essa monotonia de estar sempre fazendo a mesma coisa, muitas vezes ela cansa e dá esse desânimo. Então a gente entra no automático de resolver as coisas, a nossa vida parece que se resume a problemas, parece que a gente virou um bombeiro, uma bombeira de que a gente tem que estar apagando incêndio o tempo todo. E isso vai tirando, vai drenando nossa energia e vai tirando de uma forma muito sutil e sem a gente perceber o nosso desejo, né? O ânimo, ele exatamente vem dessa ideia de força de viver, alegria de viver. E muitas vezes a gente esquece o quanto que as atividades e as tarefas que a gente tem, elas demandam da gente emocionalmente. Administrar certos conflitos, certas questões, demandam muito, né? Cuidar de uma criança demanda muito da gente emocionalmente também. Tanto de administrar nossas emoções, quanto de ensiná-las a lidar com a frustração delas, tantos outros desafios. Então, todas essas coisas, pequenas coisinhas somadas, elas muitas vezes nos levam, e mesmo que você não tenha filho, às vezes a gente está entrando num automático da vida, onde parece que a vida se resume a resolver coisas, fazer coisas, correr atrás de coisas. Você percebe que esse discurso, ele é muito comum, né? Eu tô na correria, parece que isso faz da gente produtiva, e a nossa vida se resume a isso. Tá fazendo coisa, tá resolvendo coisa, tá cumprindo coisa, dando check. E a gente vai perdendo a humanidade que existe em nós. A gente vai perdendo esse sentir, esse estar presente, o desfrutar, e nós fomos criadas para isso. É por isso que incomoda tanto, é por isso que nos cansa, é por isso que porque a gente não foi feita e muitas vezes a gente precisa tomar muito cuidado, porque facilmente estar nesse automático de estar vivendo só para resolver problema, isso nos distancia de que a gente foi criada para ser e nos atrapalha no nosso propósito, na nossa missão de amar
porque fica muito mais difícil amar se a gente tem que estar o tempo todo em alerta. Dentro do nosso sistema nervoso, quando ele está em alerta, se você já está assistindo os vídeos há um tempo aqui, você já aprendeu isso. Ele não pensa muito, né? Ele não vai avaliar muito qual é a melhor forma de responder a essa ou aquela situação. Ele só reage. E aí você acaba falando coisas que machucam, você acaba tendo comportamentos que você não gostaria e terminando o dia cheio de quê? De mais culpa. E isso tudo incomoda a gente. Incomoda porque, de fato, nós não fomos criadas para viver assim. Para viver nesse automático de só uma máquina aqui. Não. A gente tem sentimentos, a gente foi criada para se conectar com pessoas, a gente foi criada para desfrutar, para estar presente, para olhar. A gente tem vários órgãos dos sentidos, né? De sentir o cheiro, de olhar as coisas, de apalpar. Então, todos nós fomos criados para desfrutar de tudo isso. Fomos criadas para gerar conexões, amar as pessoas. O garotinho aqui fazendo barulho. Então, a primeira coisa é você entender que esse desânimo, muitas vezes, ele pode ser reflexo de um cansaço. E muitas vezes esse desânimo, ele confunde muita coisa sua internamente e pode te bagunçar internamente até. Então, desânimo, a gente precisa enxergar ele que ele não é ingratidão. Não é porque eu sou ingrata. É porque está me faltando o ânimo. É porque está me faltando esse vigor, esse prazer pelo viver. Por quê? Porque estamos no automático. A gente deixa de fazer, de se conectar com as coisas, de estar presente, de sentir, de perceber, de desfrutar, de entender e olhar coisas que a gente sempre gostou. E a gente para de curtir isso, para de fato ter prazer no viver. Porque, em contrapartida, e um outro ponto também a gente conversar, é o quanto que às vezes o prazer das coisas tem sido coisas muito grandes, né? O prazer e a verdadeira dopamina, que é importante para o nosso corpo, né? Que dá essa sensação também de bem-estar, de prazer, de alegria, ela parece que só é produzida ou de uma forma muito barata, muito superficial, que não se mantém no nosso corpo, né? Que é a questão de scroll, de ficar rolando o feed no Instagram, ou de desejar coisas muito grandiosas. Eu vou esperar uma grande viagem, um grande acontecimento para que eu tenha esse prazer de viver. Não, mas quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, e a gente esquece que a vida ela acontece no dia a dia. A gente esquece de semear a alegria, o prazer, a esperança em todos os dias da nossa vida. Colocar gotas ali, de contemplação, de presença, de alegria. Porque a gente entende e acha que isso só pode acontecer quando alguma coisa acontecer. Só posso ser alegre se alguma coisa nova acontecer. E não necessariamente. Às vezes parar para contemplar a natureza de Deus. Olhar cara a cara, se conectar com as pessoas que estão perto de você. Às vezes sentar, nós que somos mães, sentar para brincar com as crianças, sabe? Isso tudo é o que nos traz esperança também, né? A Bíblia fala sobre a gente se encher daquilo que nos traz esperança. Porque a vida tá cheia de problemas, de dificuldades, de aflições. Isso na vida de todo mundo, na realidade de todo mundo. Então, a gente simplesmente caminhar aí no automático não vai nos levar a ter ânimo de viver. Não vai promover a vida por si só, não vai automaticamente promover ânimo na nossa vida. Pelo contrário, tudo nos convida a desanimar. Crueldade, pessoas más, o amor que esfria e inúmeras outras questões. Então, a gente precisa semear isso no nosso lar, dentro de nós, e estarmos o tempo todo conectadas com o que de fato tem valor, com a esperança verdadeira, com Deus, com sua fé, com as pessoas que você ama. E a gente vai perdendo isso quando a gente entra no automático. Tá, mas vocês sabem que aqui nesse canal a gente bate papo leve, descontraído, sobre assuntos profundos, mas também eu te entrego estratégias, formas práticas de semear um pouco mais de saúde, um pouco mais de leveza na sua realidade, dentro da sua rotina. Então já aproveita, antes de eu te dar as estratégias, se inscreve no canal, compartilha com uma super amiga sua, alguém que está no mesmo barco que você, que vocês costumam conversar sobre essas temáticas. Já me coloca aqui nos comentários também quais os assuntos que vocês acham interessantes, que permeiam a vida de vocês, que vocês gostariam de se aprofundar um pouco mais, de entender um pouco mais, que vocês têm dificuldade, que é um obstáculo para que vocês, de fato, encontrem mais leveza na rotina, na vida de vocês e mais saúde mental também.
Então compartilha aqui, coloca aqui nos comentários que eu vou amar saber e ouvir mais um pouco de vocês. Então a primeira coisa é de fato semear no seu dia a dia pequenas doses de prazer, tá, gente? Eu não tô falando aqui. Deixa eu te contar um segredo. Por que você sente prazer em abrir a geladeira e pegar um docinho? O que é isso? Entenda o conjunto de coisas que acontecem. Olha o prazer que ele é gerado. Primeiro, porque o doce, muitas vezes, para você tá ligado com essa sensação de, né, de super prazer, alegria e tudo mais. Então, por isso que muitas vezes ele é uma fonte rápida pra gente fazer isso, né? Mas eu vou te entregar outras opções aqui, para além do açúcar. Não que o açúcar seja um super problema, mas ver ele como uma única fonte é um pouco perigoso. E talvez não seja tão saudável, fisicamente. Mas o que acontece? Por quê? Porque no meio da correria, quando você pega um docinho, não sei se isso acontece com vocês, mas eventualmente eu pego e dou uma fechada no olho. O que acontece? Aquele pedaço de doce, ele te traz para o presente. E é isso que você sente falta. É essa conexão com a presença. E é lindo porque na Bíblia Deus, muitas vezes, ele se coloca nesse lugar, né? E nessa nomenclatura de o pão da presença. E estar presente é algo tão prazeroso. E é o que essa vida agitada e a nossa vida atarefada, cheia de demandas, muitas vezes quer nos roubar. É a presença. Então, na hora que você pega aquele doce que você fecha seu olho, você tá vindo para cá. Você tá se fazendo presente e você respira sem perceber. Você dá uma respirada e é como se o mundo todo parasse. Isso é uma questão que você não percebe porque é uma questão de fração de segundos. Mas aquele doce, ele te traz de volta. Ele te abraça. Ele faz você parar tudo e olhar para o seu presente, por mais que seja em alguns minutos só. Então, entenda que é esse mesmo sistema que você vai aplicar. Então, às vezes, vai ser um copo com água. Por vezes, na hora da agitação, o que eu faço? Já comentei com vocês aqui essa estratégia. Eu coloco na Alexa 3 horários do dia e aí ela apita. Normalmente, nos horários que eu já sei, assim, que eu já fiz um monte de coisa e eu tô num pico de cansaço. Tô chegando no pico da queda, assim, sabe? De, quero dormir. Mas eu coloco. E aí, quando toca, às vezes é um copo com água, gente. Às vezes é eu sentar e eu beber um copo com água lentamente. E às vezes eu termino aquele copo com água dizendo obrigada. Obrigada por ter crianças em casa. Obrigada por ter louça para lavar. Um outro olhar, entende? Porque o desânimo, muitas vezes, pode nos levar para um lugar de ingratidão. Ele não necessariamente é a ingratidão. Não é porque eu estou desanimada que eu sou uma pessoa ingrata. Mas esse desânimo, ele pode sim me levar para um lugar de ingratidão, de reclamação, de murmuração e até de depressão, se a gente não cuidar. Então, eu preciso semear isso durante o meu dia. Quais são os mini prazeres que eu posso ter, sabe? Para além de celular, porque ali a gente está se distraindo, a gente não está se enchendo, a gente não está... É muito momentâneo essa dopamina que é gerada. Muitas vezes fazer um trabalho manual ou fazer uma atividade, receita, para quem gosta de receita. Então, assim, você precisa descobrir. Talvez você nem saiba o que você, a sua versão de hoje, gosta. Isso é um dos exercícios que logo quando eu comecei a terapia, foi um trabalhão que eu tive de entender o que eu gostava de fazer. Porque, assim, eu tinha 30 minutos que era cronometrado no relógio, era a minha atividade, assim, da terapia, onde eu tinha que fazer algo sem cobrança, sem nada, para eu relaxar. E eu fiquei, gente, o que eu faço? Porque parece que minha vida toda se tornou um fazer de tarefas, de cumprimentos, de obrigações, disso e aquilo que eu não sabia o que fazer, eu não sabia do que eu gostava. Eu precisei aprender esse processo. Então, pare um pouquinho e veja o que você... É pintar, é desenhar, é cozinhar algo diferente, é tomar uma água, quais são essas atividades, sabe, que vai dar um vigor para você, que te trazem doses ali de esperança, de respiro, esse prazer genuíno de viver, que desperta em você esse olhar pro belo, pro prazer, pra alegria, que é viver, simplesmente viver. Um outro ponto de estratégia é a gente voltar pro básico que funciona. É o olhar e cuidar do corpo, da alma e do espírito. É entender como que eu tenho me alimentado nessas 3 frentes.
Porque eu sou tudo isso, eu sou esse conjunto de corpo, alma e espírito. Então, como eu tenho alimentado? Essa semana eu percebi que a minha alimentação física de comida não tá muito ajustada e ela tem afetado muito aqui meu emocional. Então, por quê? Porque afeta a saúde, quando a gente não tá bem, emocionalmente a gente também não fica bem. Então, às vezes é a alimentação, às vezes é o que a gente tem adquirido de informações, alimentado a nossa mente. Quais são as informações que a gente tem? Espaço o dia todo vendo tragédia, vendo fofoca, vendo notícia ruim, ouvindo ou estando perto de pessoas tóxicas, pessoas negativas, enfim. Ou é o nosso espírito? A gente tem se alimentado, a gente tem alimentado a nossa fé, aquilo que a gente crê, as verdades de Deus para a nossa vida. Volte ao básico. Por último, uma pergunta que pode te ajudar muito, que é: o que está faltando em mim, sabe? O que você sente falta? Porque muitas vezes, como eu falei, a gente não para olhar para dentro. A gente nem quer parar. A gente nem quer silenciar. Porque às vezes olhar para dentro dói. Às vezes o que você vai precisar é de uma pausa para chorar enquanto você ora. É de fato olhar para dentro e entender que você só está cansada. Ou de entender que você precisa se resgatar. Porque se você foi se deixando tanto para trás, tanto para trás, tanto para trás, que você se vê apagada. Às vezes o que você vai precisar é um banho premium, uma escova no cabelo, uma maquiagem, fazer a unha, alguma atividade que lembre que você existe. Porque muitas vezes a sensação que você tá é que você se anulou. Com o quê? O que tá faltando em você hoje? Lembre, esse desânimo, ele é um comunicado. Ele é simplesmente uma carta de Deus, da vida, para você, te avisando de que, olha, tem alguma coisa aí que falta. Tá faltando alguma coisa, tá faltando mais cuidado. Talvez seja diminuir excessos, dormir mais um pouco, pegar mais leve, sentar mais, estar mais presente. Encontre aí a estratégia que melhor cabe dentro da sua realidade. Um grande abraço, até o próximo vídeo.